Estamos de volta. Eu começo o programa de hoje mandando uns beijos e uns abraços para pessoas muito queridas que eu revi semana passada. Um beijo para Shirley, para Sheila, para Rosa, para o Dasto, que foi aniversário dele dia 16. Parabéns para você, primão. Adoro você. Para a tia Dirlene, né, para minha família querida e que eu vejo tão pouco. Um beijo também para minha secretária, Nayara. Ela, o Gilbertão, seu marido e os filhos Felipe e Gilbertinho também. Tá bom? Hoje nós conversamos a nossa primeira entrevista com a doutora Fernanda Bugari. Um dos assuntos é o ronco. Ronco em crianças, ronco em adultos. Então vamos começar com os adultos e a gente passa para as crianças. Doutora, por que tantas pessoas roncam? O ronco, ele é multifatorial. O ronco hoje, a gente sabe que tem um envolvimento grande do peso, da idade, do entupimento do nariz, do entupimento a nível da garganta ou então de base de língua. O ronco e a consequência posterior do ronco, a apneia, tem muito a ver com o envelhecimento celular. Inclusive, é uma das condições que a gente dá o diagnóstico de envelhecimento celular para a pessoa quando a pessoa tem ronco e tem apneia, mais posteriormente. Não, doutora, eu não entendi dessa parte aí. Você pode voltar? Sim, lógico. A questão quando você falou do ronco e a apneia. Aproveita e explica para as pessoas sobre a apneia também. Sim, o ronco é apenas a manifestação do ruído. Então, o ronco, ele não chega a ser uma doença. Ele é basicamente um incômodo para a pessoa que está do lado, que está dormindo com aquela pessoa que ronca. É até um problema social. É um problema mais social. É. Mas o ronco, ele é o precursor da apneia do sono. A apneia é aquela parada na respiração. Então, a apneia realmente ela é a doença. Não tanto o ronco, mas a apneia ela já é a doença. Quando você para de respirar, você para de oxigenar o cérebro e todos os tecidos que dependem de oxigênio, todo o organismo. Então, você começa a ter a doença a partir de então. Mas essas paradinhas bem curtinhas, elas são normais? Existem até... Todo mundo tem, todo né? Todo mundo tem. A apneia fisiológica. Né? E até o ronco, existe o ronco fisiológico e o ronco patológico. E a apneia também. A gente tem a apneia fisiológica e a apneia patológica. Até 5 paradas na respiração, sem perda no grau de oxigenação, é tido como normal. O problema é quando esse grau de apneia ele vai aumentando. E, como eu havia falado, vários fatores são importantes. A obstrução a nível da via aérea superior é um fator muito importante. Então, aquele indivíduo que tem um nariz ruim, um nariz entupido, um desvio de septo, um corneto grande, uma sinusite, um processo alérgico. E aquele indivíduo que tem uma amígdala muito grande, uma úvula muito grande. A úvula é aquilo que todo mundo chama de campainha, né? Ou os pilares, que são aquelas preguinhas que unem a campainha as amígdalas, quando eles são muito redundantes, muito longos, eles também podem provocar obstrução na via aérea. A obesidade, o sobrepeso, é um fator muito importante também. As alterações também da colocação da mandíbula. Existem pessoas que têm a mandíbula um pouco mais posteriorizada e isso dificulta a passagem do ar também. Entendi. E o envelhecimento celular, como eu estava falando, então, ele leva a pessoa ter ronco e, posteriormente, apneia. E esse envelhecimento celular, ele acontece pela idade? Pela idade. Então, são os idosos. Isso. E também por perda do tônus muscular. Aquela pessoa que praticamente não faz atividade física e que tem um tônus muscular. O tônus é a quantidade que o músculo é mais, vamos dizer assim... Forte. Mais durinho, firme. Porque, na verdade, quando há essa flacidez muscular, essa flacidez acaba se deitando sobre a língua e diminuindo a passagem do ar. É basicamente isso mesmo. Existe uma oclusão da via aérea. A via aérea é o caminho por onde o ar passa, que vai do nariz até a abertura das cordas vocais. Então, em algum ponto, existe um fechamento desta via aérea.
né? E que pode ser provocado por todos esses fatores que eu já havia falado. E né? na obesidade acontece a mesma coisa, né? Porque Sim, o excesso de gordura acaba ocluindo esse fechamento dessa via aérea. Né? Ocluindo a via aérea. O consumo excessivo de álcool também seria um dos fatores por conta desse relaxamento? Maior relaxamento. Então, existem alguns hábitos que são muito interessantes, que servem para todas as pessoas, em todas as idades, que apresentam algum grau de ronco e de apneia. São noções de higiene do sono, que a gente tem que passar para todas as pessoas que têm esse tipo de problema. Que são? A pessoa tem que dormir mais de lado e não de barriga para cima, não pode dormir com o estômago cheio e a bebida de álcool tem que ser evitada 3 horas antes da pessoa ir dormir. Atividade física é fundamental, mas não 2 horas antes de dormir. Evitar o cansaço excessivo. Lógico que ninguém vai dormir descansado, mas aquela noite que você vai dormir 2, 3 da manhã, aquela noite você vai ter mais ronco e vai ter mais apneia. E a noite subsequente também. Então, ter um padrão regular de sono é uma coisa que é importante também. Não fumar, né? E as doenças, se houver alguma doença, corrigir. Lógico. Né? Porque o desvio de septo, engraçado, existe um número muito grande de pessoas com essas alterações anatômicas do nariz, não tem, doutora? Sim. Quase todo mundo, nem tem ninguém assim que tenha tudo simétrico, tudo arrumadinho. Na realidade, pequenos desvios de septo, eles são muito comuns. A maioria da população tem um pequeno desvio. Ele só passa a ser cirúrgico quando ele começa a entupir de forma a dar sintomas. Então, quando ele é sintomático, quando ele está provocando entupimento da via aérea, aí sim, aí ele precisa de tratamento cirúrgico. E as crianças também têm ronco e apneia, com certeza. E roncam muito, mas as crianças, elas roncam até mais por esses fatores anatômicos. Sim. No nariz. E é muito importante o grau de cura, de resolução do ronco e da apneia na criança. A criança se beneficia muito do tratamento cirúrgico. A gente fazendo o exame que a gente filma as vias aéreas, eu sei disso. A gente consegue o diagnóstico preciso de onde tem o ponto de obstrução. Então, a gente vê se é o corneto aumentado, se é a adenoide que está grande, se aquele você fiozinho que você coloca? Sim, totalmente indolor, muito tranquilo. Não, gente, eu lembro, o Matheus fez isso. O Matheus tinha o corneto muito grande, a gente foi lá no consultório da doutora Fernanda, ela passou um fiozinho minúsculo, super fininho. Um endoscópio flexível ligado a uma microcâmera que vai filmando não incomodou, não doeu, incrível. E a gente vê por dentro do nariz no monitor da TV. Muito boa. Incrível. Isso, e a gente vai fazendo todo o caminho que o ar faz. Então, a gente passa pelo nariz e chega até as cordas vocais. É exatamente o caminho do ar e a gente vê onde está a obstrução da via aérea. E é interessante que você falou que havia a possibilidade do corneto voltar a crescer. Você vê, o Matheus fez essa cirurgia 3 anos atrás, mais ou menos. Por alergia é possível. Mas até hoje... Ele está bem, né? Está bem. E foi perfeito. A única coisa que teve, que eu achei que foi uma coisa que incomodou um pouco mais, é que o pós-operatório faz uma crosta de sangue que ele fica com vontade de enfiar o dedo no nariz para tirar e não pode. Mas tem os medicamentos que a gente utiliza em todo pós-operatório que ajuda a dar um conforto maior para o paciente. E a gente retira a crosta pós-cauterização com 2 semanas. Então, é um prazo rápido. Incrível. E a criança já tem um alívio importante. Adulto também, viu? Vamos perguntar, eu queria saber como é que é essa cirurgia do ronco. Primeiro, antigamente eu ouvia dizer que essa cirurgia tinha uma margem de não sucesso grande, mas já faz tempo. Hoje, como é que é essa cirurgia e o que o paciente pode esperar de uma cirurgia do ronco? Vamos começar primeiro falando do adulto, depois da criança, porque você falou que na criança é batata, né? Fez a cirurgia, a chance de sucesso é muito grande. Muito grande, é verdade. Bom, existem casos que a cirurgia está muito bem indicada. Quando eu falo em cirurgia do ronco, é a cirurgia da via aérea que está doente. Então, eu tenho que desentupir tanto o nariz, e se houver um entupimento um pouco mais embaixo, tem a cirurgia da garganta também. A cirurgia da garganta é a famosa óvulo-palato-faringoplastia. Casos leves a moderados de apneia, a cirurgia está indicada.
juntamente com a resolução dos outros fatores que também causam ronco e apneia. Como eu havia falado, o ronco e a apneia, eles são multifatoriais. Então, dependem de vários fatores. Existem os casos que são cirúrgicos e os casos não cirúrgicos. Dentre os casos cirúrgicos, são os casos de apneia leve a moderada. O indivíduo que ele tem uma apneia de grau muito severo, a cirurgia não está assim tão bem indicada. É mesmo? Engraçado, gente. Assim, quando o paciente tem que saber que passa da hora de operar. Entendi. Então, ele tem que tentar não deixar passar da hora de operar. E o que é a hora certa? O que você chama de um caso grave de apneia? Quantas paradas ele tem por noite? Acima de 30, 35 apneias por hora, mas com queda no grau de oxigenação. Nossa, por hora? Por hora. 30 paradas. E quanto tempo ele pode ficar sem respirar? Bom, é muito variável, mas o certo, né, as pessoas a não ficar sem respirar, ou até 5 pequenas apneias por hora. Acima de 30 é o que a gente chama de apneia mais grave, isso é detectado através da polissonografia. Polissonografia, gente, é aquele exame que a pessoa vai lá para o hospital, dorme lá, mas dorme monitorada, com sono monitorado, não é isso? Isso, é isso mesmo. E com relação ao tratamento cirúrgico, a óvulo-palato-faringoplastia é uma cirurgia que é muito bem indicada. O profissional, lógico, vai avaliar caso a caso, mas existem pacientes que têm aquelas amígdalas muito grandes, que têm os pilares muito redundantes, que têm uma úvula muito grande, caída, chegando na base da língua, que fecha todo o orifício da via aérea. A hora que a gente está fazendo, inclusive, o exame da vídeo, e a gente faz as manobras adequadas, a gente vê que fecha completamente atrás da campainha, que é a úvula, fecha atrás da amígdala, provocando um entupimento ali naquela região. Então, nesses casos, a cirurgia vai dar um resultado bom, certo? Agora, o indivíduo que, porventura, está com um sobrepeso muito acentuado, que não tem um grande entupimento a nível nem do nariz, nem da garganta, o tratamento dele vai ser muito mais emagrecimento e atividade física. Primeiro corrige-se isso e depois vê qual o tipo de tratamento ideal. Justamente. Por isso que cada tratamento ele é individualizado. Ele é de paciente para paciente. O paciente ele vai ser avaliado e dependendo daquela condição clínica do paciente que o tratamento vai ser escolhido. Entendi. O melhor tratamento vai ser escolhido. A gente vai para um pequeno intervalo. Daqui a pouco eu queria saber como é que é essa cirurgia. É com laser? É cauterizando? E o pós? É muito doloroso? E as crianças? Como é que funciona a cirurgia nas crianças, tipo anestesia, internação e tudo mais? Daqui a pouco eu recebo também o Dr. Bernardo Magacho. Ele veio para falar sobre rejuvenescimento à base dos peelings, especialmente os de fenol. Até já. I know you think that I shouldn't still love you. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Conversando aqui com a doutora Fernanda Bugalho sobre o ronco, a cirurgia do ronco, foi onde a gente parou. E eu te pergunto o seguinte, doutora, essa cirurgia do ronco, eu lembro que quando você fez a de corneto no Mateus, eu lembro que até eu assisti? Acho que eu assisti depois que você me mostrou, né, que você filmou. Você fez uma cauterização, você foi queimando as bordinhas do corneto até ele ficar no tamanho que você considera ideal. Isso. Essas cirurgias para correção dessas estruturas que são grandes e que acabam atrapalhando a passagem do ar, elas são cortadas também com laser? Ou elas são queimadas com o medicamento que você passa?
Então, na realidade, a cauterização do corneto ela é feita com bisturi elétrico, certo? A cirurgia do septo nasal ela é feita com bisturis convencionais. A cirurgia do ronco, o jeito que você faz pode ser variado. Você pode fazer tanto com bisturi normal, a cirurgia convencional, você pode usar o laser e você pode usar também radiofrequência. Então, todas as técnicas podem ser utilizadas. O pós-operatório, hoje em dia, é muito mais tranquilo. Por exemplo, uma cirurgia de septo nasal, antigamente, você ficava com um tampão nasal, era aquele sofrimento, né? O paciente com um sangramento maior. Hoje em dia é muito raro o paciente precisar do tamponamento nasal, a internação do paciente também ela é abreviada, o sofrimento do paciente hoje em dia é muito abreviado. A cirurgia de garganta, o paciente está bom para poder voltar em todas as atividades dentro de 7, no máximo 10 dias, se ele utilizar a voz com uma grande frequência. Mas se for um trabalho que ele trabalhar sentadinho, quietinho, ele opera numa quarta, numa segunda-feira ele já está trabalhando, né? E exercendo as suas atividades. Pós-operatório com dor, Então, pós-operatório tranquilo. Existe uma dor, mas é medicada. A cirurgia do ronco, a gente até já avisa. O problema é que ele tem um pouquinho de dor no pós-operatório, mas é medicado. Né? A gente tem como aliviar e abrandar essa dor. Né? É muito mais tranquilo hoje em dia. Antigamente se operava as amígdalas com tanta facilidade. Eu mesma, eu acho que eu tirei minhas amígdalas. Eu tinha, assim, aquelas infecções de garganta recorrentes e de repetição e me tiraram as amígdalas. Eu lembro que eu adorei, porque até no pós-operatório tomava sorvete, né? Todo mundo gostou, meu irmão e eu, a gente gostou demais. Mas hoje em dia não se faz mais isso. Mesmo que exista a infecção de repetição, doutora, não se tira mais as amígdalas? Bem, não é bem assim. A gente tem as indicações para amidalites recorrentes acima de 4, 5 infecções por ano. É possível de você fazer a cirurgia. É possível hoje também de se tratar. A gente tem várias drogas que melhoram a imunidade e que a gente tem como opção para o paciente que talvez não queira operar no primeiro momento, a gente tem a opção de um tratamento clínico. É lógico que o tamanho da amígdala é muito importante para a via aérea. Como eu havia falado, o ar passa por trás da amígdala, por trás das adenoides. Então, quando a criança tem uma amígdala muito grande, uma adenoide muito grande que está ocluindo a via aérea, é muito mais prudente que ele não fique com aquele entupimento. Então, não é só pelo número de infecções, mas às vezes a indicação cirúrgica é também pela obstrução da via aérea. Entendi. Tá bom? Lógico que em relação a 20 anos atrás, o número de cirurgias de garganta já diminuiu realmente demais. Muito, né? Você está falando sobre quem tem apneia grave, que a cirurgia não é recomendada. Mas o que é recomendado, então, para a apneia grave? Que uma pessoa não pode ficar com falta de oxigênio cerebral. Com certeza. Não é? A gente tem um tratamento para todos os níveis de apneia. Então, independente se for um nível leve ou moderado ou severo, todos os níveis, tanto de ronco quanto de apneia, tem tratamento. E a população tem que saber disso e procurar o tratamento. E o nível grave, existe o aparelho do CPAP. É um aparelho que funciona fornecendo pressão positiva para a via aérea, impedindo a apneia do sono. É como se um aparelho entrasse até a garganta da pessoa para poder não deixar as estruturas abafarem ali o lugar? Bom, na realidade é um pouquinho diferente. O indivíduo, ele dorme com uma máscara que joga uma pressão positiva de ar. E este ar passando com uma força um pouquinho maior, a gente chama de pressão positiva, ele não deixa colabar, não deixa fechar a via aérea e impede a apneia do sono. Em todos os casos que houver
o sobrepeso e que houver necessidade de melhorar o tônus muscular, a gente tem que atuar também. Como ela disse, dá uma geral, né? Isso. Rever todos os motivos que podem estar levando a esse problema. Isso, o tratamento ele é individualizado e a maioria dos casos você não fica propondo só uma saída para o paciente. Tá? E olha que essa coisa de ronco aí, gente, é sério mesmo. Tem gente que ronca com uma altura maior do que uma buzina de um carro. E o grau de incômodo é muito grande. Imagina, né? Imagina quem dorme. Quem está roncando não está ouvindo, né? Tá beleza, a não ser que ele tenha parada respiratória. É verdade. Doutora Fernanda, essa época do ano é triste, né? Os idosos com problemas de respiração, as crianças também. Adultos também. Como é que a gente passa por uma umidade de deserto, né? A gente está com uma umidade relativa, ontem, se não me engano, chegou a 10%, abaixo de um deserto. É verdade. Né? Como é que a gente passa por essa fase do ano, por esse tempo do ano, com um pouco mais de qualidade? Então, a hidratação, ela é muito importante. Todos nós, independente da idade, do 0 aos 100, todos nós temos que ingerir um volume maior de água, temos que tentar aumentar o nível de água do ambiente. Então, quem tem condição de ter um umidificador, que ligue o umidificador. Quem não tem, é bacia com água no quarto, toalha molhada na cabeceira da cama, colocar várias vasilhas e a hidratação tópica, local do nariz. Lavar o nariz. Usar soro fisiológico para poder lavar o nariz. Então, todas as pessoas, isso é muito importante porque com o passar do tempo, esse grau de umidade muito baixo leva a machucar o nariz. A mucosa nasal fica toda machucada e, com o passar do tempo, vai provocar sangramento. Porque, olha, o respirar pelo nariz é extremamente importante até para filtrar esse ar, não é? Sim. Essa é a função daqueles pelinhos que ficam ali, não é? Com certeza. O nariz, ele tem a função de filtrar, aquecer e umedecer o ar. E a boca não faz nada disso. No clima seco, por mais que o seu nariz aqueça e umedeça esse ar, ele não consegue umedecer para chegar a um grau de umidade de 70%, 80%. Ele, com certeza, ele melhora o grau de hidratação do ar que está entrando, mas esse ar ele vai entrar um pouco mais seco. Então, quando você faz a hidratação local e a hidratação do próprio indivíduo, ele tem uma qualidade de vida melhor. Com certeza. Agora, tem gente que coloca o umidificador no quarto e liga e fica ligado a noite inteira. Eu já ouvi dizer, não sei se é verdade, eu quero te perguntar sobre isso, que o umidificador, quando é ligado a noite inteira, ele provoca uma umidade excessiva no ambiente que pode provocar, inclusive, o efeito contrário, fungos. Dependendo do local que o umidificador for colocado, ele pode aumentar, sim, a população de fungos do ambiente. A água, geralmente, ela deve ser filtrada. Então, tem que ler na instrução do aparelho umidificador para ver se ele precisa de água filtrada ou não. A grande maioria dos aparelhos hoje em dia precisa de água filtrada. Você não pode ficar deixando aquele restinho de água dentro do aparelho e fica juntando aquela água mais antiga, envelhecida. E isso, lógico, propicia a proliferação de fungos. Aí a pessoa vai estar jogando no ar os fungos. Então, tem que ter cuidado com o seu aparelho, tem que ter cuidado para que o umidificador não jogue em cima de uma parede que possa, às vezes, pegar a umidade, ou que cai em cima de um móvel que possa pegar a umidade, e nem totalmente, diretamente sobre a criança ou sobre aquele indivíduo que está recebendo aquele vapor. Manter uma certa distância. Manter uma certa distância e tomar cuidado com os móveis que estão ao redor, né, do aparelho. Né? Gente, essa questão de nariz, eu sou um pouco, até eu sei um pouquinho por conta lá de casa, né? Minha família inteira é alérgica, menos eu, graças a Deus. Mas eu lembro que você me falava que não podia deixar acúmulo de secreção aqui para não formar sinusite e para não infeccionar. Isso é verdade. Quando é que a pessoa sabe que a secreção que está acumulada no nariz dela já se tornou uma infecção e que é preciso aí uma intervenção médica. Uma intervenção médica?
A secreção, todos nós produzimos secreção no nariz. Inclusive, é cerca de 1 litro de secreção por dia que um adulto normalmente produz. 1 litro de secreção nasal? Sim, e a gente engole essa secreção durante o dia todo, dormindo, comendo, conversando. O alérgico, ele produz mais. Ele é cerca de 1,5 litro e o indivíduo gripado também. Quando a pessoa sente já um entupimento do nariz, quando a pessoa já sente pressão a nível nasal ou a nível dos seios da face, então começa a ter dor a nível malar ou a nível etimoidal, que é aqui próximo dos olhos, ou dor de cabeça, sensação de descida de grande quantidade de secreção pelo nariz ou pela garganta, então aquela bola de secreção que às vezes o paciente reclama. Quando a secreção começa a ter odor, mau cheiro, ter alteração do hálito. Então, todas essas são condições que o indivíduo já tem que ficar realmente alerta. Também, né? Sim, a cor transparente, ela é normal. Agora, quando vai ficando bege, amarelado ou amarelo esverdeado, está completamente anômalo. Tá? E aquela secreção em grande quantidade, que o indivíduo tem que ficar limpando o dia todo e retirando, e a secreção começa a incomodar, também exige tratamento. Tem que cuidar. Tem que cuidar, para não ter complicações. Doutora, muito obrigada pela sua participação, adorei. Prazer, Aurélia. Domingo, a doutora Fernanda Bugalho estará no Diário da Manhã, na nossa coluna Boa Vida. Obrigada, minha querida. É um prazer. Beijo grande para você. Daqui a pouco, doutor Bernardo Magacho vem para falar sobre rejuvenescimento à base dos peelings. Até já. I know you think that I shouldn't still love you. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Estamos de volta agora com o Dr. Bernardo Magacho. Ele é oftalmoplástico, ele é uma pessoa que faz o rejuvenescimento facial como um todo, pescoço, colo e rosto, através de várias técnicas que ele utiliza, desde a cirurgia plástica, aliás, desde os peelings, os tratamentos mais a menos, até o lifting, a cirurgia plástica, enfim, com cortes e sem cortes. Boa noite, doutor. Boa noite, Aurélia. Prazer tê-lo aqui novamente. Obrigado. Eu acho bom conversar com você, porque você é uma pessoa muito fácil de entender o que se fala. E o resultado do seu trabalho é realmente muito bom. Tempos atrás, eu fiz uma entrevista sobre o fenol e eu fiquei, na época, eu achei extremamente agressivo, coisa de 10 anos atrás. Eu achei um método muito agressivo de rejuvenescimento e com um pós terrível para o paciente. Aí depois, conversando com você ao telefone, por e-mail, você foi falando do fenol e eu fui pesquisando e eu pude observar que houve uma evolução imensa nos tratamentos à base do fenol. Então a gente podia começar contando essa historinha mesmo da evolução do uso, da utilização desse tipo de ácido para rejuvenescimento. Vamos lá? Vamos. Bom, o fenol, mais ou menos 10, 15 anos atrás, ele era usado como um composto puro, em torno de 90% a concentração. Né? Ele era muito agressivo, realmente ele era muito agressivo, mas dava um resultado fantástico, já há 15 anos atrás. Por isso as pessoas ainda, não vamos dizer risco, mas queriam fazer devido ao resultado que ele dava. Bom, mas ele era feito a 90% a concentração dele. Depois de aplicado o ácido, ele era feito uma máscara de esparadrapo, a gente fala, era um fenol fechado, que a gente fechava o rosto do paciente após a aplicação do fenol. Hoje não, hoje é diferente, né? Hoje o fenol é apenas um dos compostos da formulação.
Em vez de 90%, hoje ele é usado a 30%. Só isso? 30%. Então, vocês diminuíram muito a concentração do fenol. E mesmo assim, ele entra na pele até a derme, fazendo com que a pele recupere a sua capacidade de produção de seus elementos de rejuvenescimento, doutor? Então, vamos falar aqui de fenol, mas fenol é apenas um dos compostos da fórmula, né, da formulação. Hoje o termo, o produto que a gente usa é o multipil. A gente fala multipil, mas exoplastia, certo? A capacidade de rejuvenescimento dele é tamanha que hoje já está deixando de falar que é um peeling, e sim uma quimiocirurgia, uma cirurgia sem cortes, feita por ácido, né? Por isso de química. Né? Hoje ele chega até a 6ª camada da pele. A partir daquilo ali vira cicatriz. Só que ele é muito seguro porque ele é neutralizado quando ele chega nessa camada, na 6ª camada. Da derme não passa? Da derme não passa. Ele chega na 6ª camada, tem uns vasos sanguíneos na região da derme, chama vasoderme. Quando ele entra em contato com esses vasos sanguíneos, ele é neutralizado. Então ele não aprofunda mais. Ele é neutralizado pelo próprio organismo, pela própria defesa do organismo? Pelo próprio sangue. Pelo próprio sangue. E você considera essa a técnica mais eficaz de tratamento da pele e retirada de rugas hoje? Olha, ele é um tratamento que depende muito do paciente. Assim, em termos de tratamento de pele, se a gente for comparar hoje que a gente tem os peelings, outros peelings químicos, os ácidos, os lasers, os peelings físicos, o fenol é disparadamente o mais rejuvenescedor de todos, né? A capacidade dele é tamanha que chega até a impressionar o próprio cirurgião que está realizando ali o procedimento. Não, você me mandou aqueles casos que eu olhei pelo computador, eu fiquei impressionada. Mas a indicação do fenol, você acha que tem que ser para pessoas que têm um envelhecimento mais profundo da pele ou pode ser para uma mulher madura, que tem aí rugas, mas ainda na faixa de 50 anos, mais ou menos? Inclusive em jovens, pode usar em jovens. Sério? Sim. Por exemplo, cicatriz de acne, a pessoa teve muita espinha na infância, aquelas marquinhas ali. Os furos, né, que não saem. Justamente. Por que virou uma cicatriz? Porque passou do plano de regeneração da pele, né? Passou essa 6ª camada onde o fenol chega. Então, o fenol, a gente precisa de um tratamento que chegue o mais próximo possível de onde que está aquele defeito na pele da pessoa. Então, a gente pode usar pacientes com cicatriz de acne, a partir de 20 anos de idade já pode ser feito, sim. E não só pessoas de idade. Então, vai depender da deficiência, do inesteticismo que ele tem na pele, né? O rejuvenescimento é a indicação mais comum, mas qualquer outra, manchas, resistências, o paciente chegou no seu consultório, já fez todos os tipos de laser, todos os tipos de tratamentos e não consegue, aquela mancha está ali, persistente. Indicação de fenol. Mancha de gravidez também? Mancha de gravidez. Mancha de sol, de gravidez, ele limpa a pele. Isso, porque da onde que ele chega, que é na 6ª camada, daquilo ali para cima, tudo vai rejuvenescer. Incrível. E pode passar também assim nessa área dos olhos também? Sim, a gente chama de blefaroplastia química, né? Dependendo da flacidez de pele que a gente tem a nível periocular, o fenol por si só já tem uma retração tamanha que não é preciso fazer nem a cirurgia. Isso eu digo quando a flacidez está restrita somente à pele, porque em pálpebra nós temos pele, abaixo da pele tem músculo e tem as bolsas de gordura também. Né? E vocês fazem um trabalho também lá com laser, né? Sim. Se a pessoa, por exemplo, tem uma pálpebra muito caída, ela pode fazer o fenol e a correção com o laser, por exemplo, ao mesmo tempo? A gente procura separar os tempos, né? A ordem, a gente dá preferência a fazer primeiro o fenol. Por quê? Porque depois da retração, provavelmente a gente vai tirar uma quantidade muito menor de tecido do que antes do fenol. Então fica uma cirurgia menor, a gente mobiliza menos tecido. Então a gente faz o fenol, espera o paciente recuperar. Se houver necessidade de uma cirurgia após, uma retirada de bolsa de gordura, um pouquinho de pele, a gente retira. Entendi, porque aí seria só um complemento, né? Justamente. Só um complemento. E quanto tempo a pessoa tem? Vamos supor, ela faz o peeling de fenol, ela tem um rejuvenescimento, que ela
Nossa, fantástico, porque eu realmente vi, é uma coisa de dentro para fora, é incrível. E isso tem duração, isso dura, ou é uma coisa que, por exemplo, como um ano depois ela vai precisar fazer novas correções? Bom, isso é a mágica do fenol, mágica entre aspas, né? A grande peculiaridade do fenol é que quando ele atravessa todas as camadas da epiderme, é na parte profunda da epiderme. A epiderme é a primeira camada da pele. Você tem epiderme e logo abaixo você tem a derme. A epiderme são 4 camadas e a derme de 2 a 3 camadas, dependendo do autor, né, que descreveu aí nos livros. Mas ele atravessa toda a epiderme. E na parte profunda, a camada basal da epiderme, é onde tem a produção, são as células de memória daquela pele. Né? É ali que vai produzir, que tem o turnover celular, que vai produzir a pele da pessoa. Só que essa célula da camada basal, ela está de acordo com os hábitos de vida da pessoa. Se for uma pessoa fumante, uma pessoa que está sempre exposta ao sol, ela sofre estresse oxidativo. Então, já produz uma célula defeituosa. Né? Então, a grande questão do fenol é que ele atravessa essa camada, então ele apaga essas células de memória da pessoa e vai ativar as células de memória que estão lá no plano profundo, quietinha, que não sofreu nenhum tipo de estresse. Então, essa célula que vai produzir a nova pele da paciente é uma célula novinha. A gente fala pele de neném. E é uma célula que não tem memória dos maus tratos. Justamente. Incrível isso. Então, é como se você ajudasse a natureza a buscar lá no fundo a regeneração e trouxesse à tona, né? E essas células que estão lá no fundo, abaixo ali da camada da derme ali, quando elas são, na verdade, elas são precoces, né? Que elas são puxadas. Elas são buscadas. Isso, elas são estimuladas. Elas estão adormecidas lá embaixo, elas são estimuladas a produzir a nova pele. E aí as outras novas células que viriam não vão ser antecipadas também, mas isso aí não tem problema nenhum para a pessoa? De repente, ela esgotar essa produção celular dela? Não. Por isso que o fenol, o lugar mais seguro de ser feito é na face, porque é onde tem maior quantidade dessas células de memória, que estou falando. Entendeu? Gente, e na verdade... bacana isso, viu? Esse eu gostei. Gostei demais. Adoro também o laser de CO2 que você faz. Mas o laser de CO2 já é uma coisa bem mais superficial, não é? O laser de CO2 também é fantástico. Cada um tem as suas indicações. Eu fiz uma vez o laser de CO2 e eu achei que a minha pele ficou maravilhosa. Nós temos o laser CO2 também no nosso serviço e, sim, os resultados são fantásticos. Tudo vai depender da indicação. A consulta é muito personalizada. O paciente, a gente conversa muito com o paciente para saber o que ele quer, o que ele busca. Ele quer uma coisa mais impactante, ele quer uma coisa menos impactante. Tudo isso vai depender da conversa que a gente tem com o paciente e, é claro, da indicação também. Né? A gente vai para um pequeno intervalo, daqui a pouco nós vamos voltar lá para o fenol, porque aí eu já quero saber como é que você passa o fenol e como que é o pós. Que essa é a grande diferença. Se antes era uma coisa dolorosa e que exigia uma certa coragem do paciente, hoje parece que não. Hoje parece que já é uma coisa bem mais tranquila, mas a gente precisa saber como que é daqui a pouco, depois do intervalo. Até já. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Bem, estamos de volta e antes de voltar à conversa com o Dr. Magacho, eu quero te falar que o Núcleo é o laboratório de análises clínicas que está preparadíssimo para receber o seu exame.
com equipamentos de ponta, com alta tecnologia, sequer tem a mão dos funcionários, dos bioquímicos, lá nos seus exames, é tudo automatizado. Além disso, o núcleo, se você não tem tempo, você pode ir aos sábados, domingos na matriz, feriados, o núcleo está sempre aberto, sempre pronto para te servir. É lá que você deve ir quando for fazer o seu check-up, que não se esqueça, que deve ser pelo menos uma vez por ano, para você ver suas taxas, ver se a sua saúde está bacana, está legal. É assim que a gente envelhece, com independência, com disposição, sem ter que estar precisando dos outros para te dar sopinha na boca. Tá bom? Nosso assunto hoje é rejuvenescimento. Bernardo Magacho é o nosso especialista que está aqui. Hoje a gente fala sobre os peelings, que, na verdade, eu acho que o tempo é esse mesmo, porque o tempo ideal, a época ideal para se fazer os peelings é no inverno, né, doutor? Se bem que o sol aqui está de rachar, né? Goiânia não serve como muito parâmetro, né? Porque é sol o ano inteiro, mas com certeza é mais confortável, sim. Porque a gente precisa ter, depois de um peeling, os cuidados para não manchar novamente a pele, né? Porque aí ela vai estar muito mais sensível às manchas, não é? Justamente, as pessoas que estão programando aí viajar no fim do ano, né? Que já tem entre 4 e 5 meses, a época ideal é agora. Porque chega lá, tá, vamos dizer assim, no pico do grau de rejuvenescimento. Né? E a questão da segurança também, né? A questão de exposição solar, exposição ao calor. Então, o ideal é a pessoa fazer um planejamento e se programar, né? Antes de uma viagem importante. Porque o resultado mesmo, o resultado é depois de 3, 4 meses, né? Que aí dá para você ver, ó, sua pele rejuvenescer. E na verdade, falando do fenol, do multipil, né? O resultado você já vê com uma semana, você já vê claramente, porque já houve a descamação praticamente total da pele. Só que a pele que aparece é uma pele mais rosadinha. E essa coloração normal da pele varia muito, de 30 até 90 dias em média, para voltar. Mas a pessoa pode ir para a rua. Pode, sem Ela não vai nenhum. ficar, por exemplo, com aquela... Vai ficar feito um camarão. Não. Ela tem que ter os cuidados nos 5 meses, 4, 5 meses. Ela não vai se expor ao sol de uma praia, por exemplo. Não vai ficar embaixo do sol. Né? Mas só se ela for louca, né? Fazer um peeling para ficar com a pele novinha e expor essa pele ao sol. Justamente. Um tratamento tem que ser levado a sério. As coisas têm que ser feitas certinhas, corretamente. Sendo feitas dessa maneira, muito seguro. Os homens, a gente está falando, parece que a gente está falando só para as mulheres, mas não, né, doutor? Os homens também podem fazer esse tratamento. Com certeza. Mesmo assim, homens, por conta da barba, não tem problema nenhum. Na verdade, o homem tem uma particularidade, tem uma vantagem em relação à mulher. Essas células de memória que eu falei que vão dar a pele nova, elas estão anexas ali aos folículos pilosos, aos folículos sebáceos. E no homem existe maior quantidade. Então, a regeneração da pele do homem é mais rápida do que da mulher. Nossa, interessante. Ali, a pessoa, a mulher ou o homem que tem aquele código de barra, eu tenho, assim, pavor disso, eu acho um horror. Eu fico observando a minha não tem ainda não. Mas tem gente que tem aquele monte de ruguinhas em volta da boca, que popularmente se chama de código de barras. Ali, quando se faz um peeling profundo, esse de fenol, esse multipil, por exemplo, essas ruguinhas, qual a consequência do fenol para essas ruguinhas nesse local aqui? Para as rugas em código de barra, o único tratamento que é eficaz para, vamos dizer assim, uma melhora assim, muito grande, são os peelings à base de fenol, os multipil, com exoplastia. É uma ruga muito difícil de tratar, uma ruga profunda. Ele está muito relacionado à mobilidade da boca. O paciente fumante, o paciente que toca instrumento de sopro, geralmente tem numa idade mais precoce. E não é uma ruga fácil de tratar. O fenol, dentre os tratamentos de pele, é o mais eficaz para essas rugas, sim. Nossa, achei legal. Agora vamos falar do procedimento em si. Precisa ir para o centro cirúrgico, porque antigamente se fazia o fenol com anestesia geral, não é? Sim. Hoje em dia, que tipo de anestesia se usa? Fala para mim do procedimento em si. Tempo de procedimento, anestesia, para a gente começar a falar do pós. Bom, a rotina é o seguinte, o paciente vai, a partir do momento que foi indicado o fenol para o paciente, né?
vai ter toda uma entrevista desse paciente. Quais são as contraindicações do fenol? Hoje ele é um procedimento mais seguro, a gente já abrange um fototipo de pele mais, não vamos dizer mais escuro, porque não chega a tanto, mas abrange mais. Hoje aqui em Goiânia a gente tem uma população muito heterogênea, então a gente consegue, antigamente não conseguia pegar muito essa população de Goiânia, mais o pessoal do sul, pele muito clarinha. Hoje não, a gente só não faz no negro, né? Não faz no negro? Não faz no negro, não faz no negro, né? Não faz em usuários de anticoagulantes ou infecções ativas. Essas são as causas mais comuns de contraindicação. Pessoas grávidas? A gente tenta evitar qualquer tipo de química em gestante. E diabéticos? Amamentar, não tem problema, deixa controlada, tá bom? Cardiopatas, nefropatas, hepatopatas. Primeiro a gente tem que ver se o quadro sistêmico dessa pessoa tá estável. A pessoa não pode ter, porque a gente precisa da coagulação do paciente, do processo de cicatrização. Então, qualquer patologia sistêmica que esteja atrapalhando isso, a gente contraindica. Mas deixa eu te perguntar, doutor, uma vez que esse fenol é um ácido? É um composto químico. É um composto químico. Uma vez que ele, mesmo ele sendo de uso tópico, onde você não bebe, você só passa, mesmo assim ele cai na corrente sanguínea e é passado pelo fígado ou não? O fenol, quando era feito antigamente 90%, ele era cardiotóxico, né? Então, as contraindicações eram muito mais severas. Hoje, como ele é feito a 30%, é diluído com outros compostos químicos. E ainda a gente diluímos na hora de fazer, então ficou muito seguro, né? Durante o procedimento, como é feito o fenol? Para aumentar ainda mais essa segurança dele. Então, ele é feito sob sedação, tem um controle rigoroso de exames pré-operatórios, né, de um controle rigoroso de uma equipe do centro cirúrgico, como um anestesista, né, e ele é feito por regiões, né. Então, hoje a gente divide o rosto em 4 regiões, né, e essas regiões são feitas passo a passo. Você faz uma região, espera de 15 a 30 minutos, faz outra região, espera mais 15 minutos e faz outra região. Para quê? Para você diminuir essa quantidade de absorção da pele, né? Hoje, uma grande sumidade do pinidifenol no Brasil, doutor e químico José Kakovitz, ele, em 15 anos de experiência com o pinidifenol, segundo relatos dele, do próprio, ele teve um caso que o paciente entrou em arritmia em 15 anos, só que era um paciente cardiopata que omitiu essa informação durante a entrevista. Olha! Então, é muito importante que o paciente seja sincero, porque, assim, é um peeling muito seguro, é um peeling que a gente faz praticamente de rotina, é muito seguro, paciente de todas as idades, não tem. Se fazer as coisas certinhas, não tem problema. Então, o procedimento dura em torno de 2 horas? Médio 1h30, 2 horas o procedimento. E o pós-operatório? Aí não se coloca mais aquela máscara de gesso, de esparadrapos de antigamente? Como é? Uma vez que você passa o multipil, você passa com cotonete ainda, região por região? Não, hoje mudou, né? Hoje é passado com pincel e nós fazemos uma massagem com as polpas digitais para espalhar um pouquinho, né? O peeling. Feito nessas 4 regiões do rosto, nós aplicamos uma máscara siliconada no rosto. Então, não existe mais aquele esparadrapo. O esparadrapo, quando punha antes, até você tirar, o fenol ficava penetrando. Porque ele oxida, não oxida? Ele ficava penetrando, oxida, dá enjoo, dá mal-estar, a máscara. Agora, o peeling, como ele é aberto, só com a máscara siliconada, ficou muito mais confortável. O paciente vai ficar com essa máscara durante 3 dias. E durante esses 3 dias, ele não pode gesticular muito, né? Ele vai fazer uma alimentação à base de canudinho, porque a gente não quer que ele movimente o rosto. Ele quer que fique numa posição estática o rosto. A partir do 3º dia, ele vai começar os banhos, já pode molhar o rosto. E aí vai fazer tomar um banho morno, fazer uma massagem em torno de 20 minutos, bem suave, e já vai começar a descamação. Então, a partir do 3º dia, já começa a alimentar tudo normal, vida normal. E essa pele que está indo embora, ela chega a sangrar, vira uma crosta. Como é que é a reação dessa pele mais superficial? Bom, eu vou te falar, vou tentar explicar mais ou menos o que acontece, né, para que todos entendam. O fenol, quando ele vai penetrando na pele, aquela camadinha lá na 6ª camada, existem uns vasos, a vasa derme, são vasos sanguíneos localizados nessa camada mais profunda. Então, quando ele chega perto da vasa derme,
Primeira coisa, primeiro fenômeno que acontece, que é no primeiro dia pós-fenol, é uma vasodilatação. Então, o vaso que é desse calibre aumenta de calibre. Então incha bem, né? Aumenta, isso. Por isso que vai ter um inchaço do paciente. Isso é desejável, tem que acontecer, né? Então, vasodilatação e aumenta a permeabilidade dos vasos. Então, a parte líquida do sangue começa a extravasar. Então, tem o edema, que é o edema do primeiro dia do fenol, certo? No segundo dia, a parte, os sais minerais, os íons do sangue vão saindo dos vasos e, em contato com o fenol, vai formando aquela crosta. Então, no segundo dia, forma a crosta, certo? E no terceiro dia é o dia do banho. Então, tudo isso é descrito. O paciente recebe um relatório, todos, primeiro dia vai acontecer isso, segundo dia vai acontecer isso, para o paciente não ter surpresa. E isso realmente acontece de fato. Uma senhorinha que tenha 70 anos, 75 anos, pode fazer? Não, desde que obedeça aqueles critérios, o paciente com pele, o negro, não faz uso de anticoagulante, não tem uma cardiopatia grave, pode fazer. Claro, vai ter os exames pré-operatórios, se tiver tudo ok, pode fazer, sem problema nenhum. Não vai ser a idade que vai restringir isso. Entre o lifting facial e um peeling de fenol, uma mulher aí que tem uma pele realmente precisando de um tratamento, uma mulher de entre 60 e 80 anos, você indica qual desses procedimentos? Olha, hoje no rejuvenescimento da face, o leque é muito grande, né? Então, essa conversa com o paciente é importantíssimo, né? O fenol, ele vai melhorar a qualidade da pele como nenhum outro procedimento vai fazer, né? A cirurgia, ela trabalha a flacidez muscular da face, e a camada de gordura também. Ela não vai trabalhar a qualidade da pele, os defeitos da pele, né? Então, assim, ele pode ser feito... Tem pacientes que dá para fazer cirurgia, eu posso dar para o paciente a opção de fazer o fenol ou cirurgia. Tem pacientes que pode fazer os dois. Engraçado, você falou das estruturas musculares, que aí teria a indicação do lifting. Mas eu vi, por exemplo, resultados lá dos pacientes que fizeram esse fenol, a pele dá uma tensionada muito grande. É assim, uma questão de rejuvenescimento, assim, de cair o queixo. Então, assim, esse fenol também consegue, pelo que eu vi, dar uma levantada na estrutura muscular, não? Sim, imagina que tem um conteúdo, que são as partes profundas do rosto, e o continente, a pele. Se a pele tem uma retração muito vigorosa, acaba que diminui esse continente. Então, fica um conteúdo num espaço menor. Então, realmente, isso acontece. Nossa, eu achei incrível. Incrível. Vou indicar para umas pessoas que eu conheço. Doutor, recadinho final para a galera ali, naquela câmera. Bom, o mais importante de tudo, se a pessoa vai fazer uma cirurgia, se vai fazer um procedimento tipo o multipio mais exoplastia, que é o nome comercial hoje do produto, é a conversa, a relação, a confiança com o seu médico, né? Saber, jogar aberto o que ela busca, o que ela quer, quais são os objetivos dela, fazer todo um planejamento, ter segurança 100% de si, que é aquilo que ela quer, né? Então, fazendo isso, a segurança é tamanho, né? Tanto para o paciente quanto para o médico. E olha que os peelings são como tratamento facial de rejuvenescimento, eu acredito demais nos peelings, até esses mesmos de tratamento, tipo glicólico da vida, eu acho legal, mesmo a gente tendo o sol brilhando o ano inteiro, tendo os cuidados com o filtro solar, tá valendo, né, doutor? Não pode ficar deixando só a natureza cuidar, porque não tem milagre, né, doutor? É isso aí, Aurélia. Tá bom, então, muito obrigada pela sua participação, agradeço mais uma vez. E você, obrigada pela audiência, por estar conosco aqui toda quarta-feira. Queria ir embora não, mas não tem jeito, eu estou vendo a hora ali, já são 9 horas. Te espero na próxima quarta-feira com temas muito interessantes para nós, porque para mim também. Até já, até lá, tchau.